E aí, sobre isso, vamos conversar com Luiz Felipe Ferreira de Oliveira, analista de política internacional. Muito boa noite, Luiz Felipe. Sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Luiz Felipe, até aqui, o que já dá para ter certeza de que o caso Epstein revela e que, se ainda não foi comprovado, tem grandes chances de ser comprovado em breve? Bom, Tardan, isso é importante. Esse processo, na verdade, ele caminhou por muitos anos nos Estados Unidos até a morte do Epstein. Ainda tem um processo caminhando contra a Ghislaine Maxwell, que era a principal associada dele, ou o pessoal dizia que seria uma namorada, enfim, mas era uma companheira dele. E os arquivos que foram liberados agora foram liberados por uma determinação do Congresso americano, aprovado numa legislação específica para isso. E ele não tem um processo ainda a ser encaminhado. Ele tem agora a liberação dos arquivos para ver como é que foi essa chamada rede de pedofilia que o Epstein coordenou por décadas nos Estados Unidos, né? Então, envolvendo pessoas de poder, pessoas de dinheiro, realeza. Na Europa, isso aí gerou um caos. E até no Brasil, diversas pessoas foram citadas, que nem você começou na reportagem, a própria Luma, foi citado o Bolsonaro, foi citado o Lula, foi citado um famoso arquiteto brasileiro, um osteopata, enfim. Então, a gente percebe que a rede que o Epstein desenvolveu ao longo dessa década, ele não tinha fronteiras, ele tinha mais a ligação de poder, dinheiro e as influências que essa rede acabou desenvolvendo para poder aliciar principalmente garotas e alguns garotos menores de idade. E você mencionou alguns brasileiros, esses brasileiros vão ter uma árdua tarefa, vamos dizer assim, para se defenderem judicialmente, imagino, né? Porque a justiça será lá nos Estados Unidos, né? E aí aproveito para te perguntar também o seguinte, qual o potencial de estrago? Dá para dizer que esse potencial de estragos do caso Epstein ainda está longe de ser devidamente dimensionado? Olha, Tabata, no caso dos brasileiros, e não só dos brasileiros, mas muitas pessoas citadas, inclusive até o próprio ex-presidente Bill Clinton e a esposa, enfim, diversas celebridades nos Estados Unidos citadas ali, esses milhões de documentos deixados públicos, uma parte depois voltou a ser privada, mas depois voltou porque as pessoas já tinham feito a cópia, né? Eles estão fora de contexto ainda. Eles não têm acusações expressas da rede de pedofilia envolvendo. Então a gente não pode ainda, sem uma análise bem cuidadosa e ainda sabendo que ainda tem mais documentos a serem liberados, a gente ainda não sabe como que vai ser o impacto disso. Por exemplo, quando a gente falou do Bolsonaro e do presidente Lula, as comunicações foram meramente citações de fulano vai ser eleito, tem que fortalecer a extrema-direita, tem que fortalecer fulano. Aí, opa, aí outro. Uma outra situação que foi falar que ele teria falado com o Lula, alguma conversa junto com o Noam Chomsky, e na verdade ele estava preso, então não tinha como ter feito essa ligação. Então tem várias coisas que, assim, eu não vejo ainda uma implicação mais contundente com os brasileiros. Já tem outras pessoas, por exemplo, o embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, ele acabou pedindo para sair do cargo recentemente, para sair do Departamento de Relações Exteriores do Reino Unido. Teve nobres da Noruega, da Bélgica, que também já se manifestaram, dizendo assim, olha, eu só estou citado, mas não tenho nada a ver, não fiz nada de errado. Então, eu não vejo ainda um impacto judicial, mas ainda assim um impacto mais de imagem nessas pessoas, de por que você estaria nessa comunicação, nessa listagem, na famosa lista do Epstein, que desde o ano passado se falou que ia ser liberada e nunca foi liberada, porque o Departamento de Justiça depois veio e falou assim, não existe uma lista, existem somente os documentos. Pois é, sobre isso, antes da gente encerrar, deixa eu mostrar aqui no telão uma notícia de agora exatamente sobre isso, Luiz Felipe. Olha só, da reportagem da CNN, dizendo: me arrependo de cada minuto com Epstein, é o que disse Bill Gates, né? Em entrevista exclusiva a uma afiliada da CNN na Austrália, o fundador da Microsoft negou as alegações presentes nos e-mails de Epstein e disse que elas são falsas.
Bill Gates declarou que se arrepende de ter mantido qualquer tipo de contato com Jeffrey Epstein, empresário acusado de crimes sexuais, entre tantos outros, né? A afirmação foi feita durante a entrevista exclusiva concedida a uma afiliada da CNN na Austrália, onde Gates foi questionado sobre os arquivos recentemente divulgados no caso Epstein. É isso, né? Todo mundo negando tudo, né, Luiz Felipe? Exato, inclusive Elon Musk também foi citado. Ali que eu falei, o Epstein ele era muito conhecido pelas suas festas, pela sua rede de contatos, era uma pessoa extremamente influente em Nova York, nos Estados Unidos e na Europa. Então ele sempre recebeu muitas pessoas e, paralelamente, ele tinha esse universo sujo da pedofilia. Inclusive, numa conversa, num depoimento que o próprio Trump deu no passado, ele falou que o Epstein ele lá de Mar-a-Lago, eles eram vizinhos. Então, essa rede, esse universo paralelo que vivia o Epstein, também compartilhava dessa vida pública que ele tinha, que, como muitos bilionários, convive com pessoas influentes, pessoas de poder. Então, a gente, infelizmente, tem que fazer essa divisão de o Epstein da vida social com o Epstein dessa rede de pedofilia que foi horrível ali, que tem diversas, mais de milhares de garotas, algumas até se mataram por causa disso. Então, isso ainda está sendo apurado, que nem eu falei, a associada dele, a Maxwell, está presa nos Estados Unidos justamente esperando decisões finais nesse sentido.